Deus maravilhoso e santo. Tu és fiel, Tu és digno de toda adoração, de todo louvor. Tu és maravilhoso, Pai. O motivo de nós estarmos aqui nessa noite reunidos é porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia é a causa de nos apresentarmos diante do Senhor, diante do mundo. Meu Deus, porque a Tua palavra nos alcançou, o Teu perdão, a Tua paz, a Tua bondade. Obrigado, Senhor, obrigado por esta semana, esse mês, esse ano. Obrigado, Senhor, pelo Teu favor, pelo Teu socorro, pelos Teus benefícios, pelo Teu cuidado, pela Tua paciência, Pai, que o Senhor tem tido para conosco, mesmo diante, Pai, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Ó Senhor, como disse o escritor dos Salmos, que se o Senhor nos julgasse segundo as nossas iniquidades, quem subsistiria, Pai? Quem subsistiria? Mas nós agradecemos ao Senhor porque o Teu amor está derramado sobre nós, em nossos corações, por aquele que nos deu a vida, o Senhor Jesus. Ó Deus, eu convido ao Senhor a estar aqui nessa noite, meu Deus, sendo o regente deste culto, Pai, porque se o Senhor não estiver aqui, Senhor, ó meu Deus, será em vão tudo, Deus, será em vão. Não vai passar de simples apresentações. Mas nós convidamos o Senhor humildemente. Seja conosco, Pai glorioso. Dirige este culto, dirige este trabalho. Usa, meu Deus, os Teus filhos que irão louvar, as Tuas servas que estão, Deus, auxiliando na imagem, emitindo a imagem, as famílias que estarão assistindo, compartilhando, adorando ao Senhor. Deus querido e santo, eu suplico a Ti, visita os nossos irmãos, obreiros, obreiras, visita os nossos irmãos que irão ver esse vídeo através do Instagram, do Face, no YouTube. Ó Senhor, permita que saia de nossos lábios palavra de sabedoria, palavra de temor. Ó Deus poderoso, que esse louvor, que esse culto não chegue só aos lares cristãos, não, Senhor. Porque seria, meu Deus, seria de uma forma prepotente nossa, mas que este culto chegue na casa dos nossos irmãos espíritas, católicos, budistas, muçulmanos, judeus. Que este culto, aleluia, possa ser assistido pelas pessoas que nesta noite, Pai, que no dia que elas estiverem ouvindo, elas sejam tocadas pelas simples palavras de homens simples, Senhor. De homens simples que o Senhor selecionou, Pai. Selecionou deste mundo para Te servir, para Te adorar. Ó Senhor, conduz-se as nossas vidas, assim como todos os cultos, as lives que estão sendo apresentadas pelos nossos irmãos sobre a terra, as denominações, obreiros e pastores que têm levado a Tua palavra, que têm levado a mensagem de paz, de orientação, de direção. Assim também nós carecemos que o Senhor esteja, meu Deus, sobre este lar, sobre cada lar, cada família. Assim eu quero Te pedir em nome de Jesus. Mesmo
amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que é o seu filho pra morrer em meu lugar.
Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a todos os nossos irmãos e amigos, familiares que estão juntamente conosco através dessa live, adorando ao nome do Senhor. Eu glorifico a Deus pela vida da igreja que tem se disponibilizado para estar nesses dias se dedicando em se manter atuante nessa jornada, levando a palavra de Deus, orientando o povo de Deus, orientando as nações, anunciando ao mundo a justiça. Isso é importante, porque Jesus, ele nos deu esse legado. Jesus, ele nos deu essa autoridade de estarmos anunciando a palavra do Senhor, estarmos levando ao conhecimento do homem o projeto de Deus, a graça de Deus. A igreja, ela é um vivo. A igreja é um organismo vivo constituído não por filosofias humanas, mas pelo próprio Deus, como nós conhecemos pelas Sagradas Escrituras e pela fé que Deus, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos capacitou, foi Ele que nos deu a autoridade para estar anunciando a sua graça, levando o conhecimento do homem ao conhecimento dos homens, o projeto de Deus. O Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 11, 28, vai dizer assim: Pai, graças te dou, ó Pai, por ocultar essas coisas aos que se dizem sábios e revelado aos pequenininhos. Então, meus queridos amigos, estamos sendo mais do que privilegiados de estarmos ouvindo esta palavra, de estarmos cultuando a um Deus, ao Deus soberano que tem sobre ao seu dispor miríade de anjos santos ao seu redor, que pode estar adorando a Ele sem pecado, sem falha. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele vai também nos dar essa oportunidade, nós pecadores, a apresentar louvores, gratidão e adoração ao Senhor. Então isso para nós é uma satisfação poder estar servindo a esse Deus, ao Deus que, triste em dizer, que nos dias atuais tem sido rejeitado por alguma parte, mas graças a Deus há uma porcentagem, há um povo diferenciado nessa terra, há um povo que tem negado as suas próprias vidas, os prazeres momentâneos, para servir ao Senhor, para servir a Deus, para entregar a sua vida ao Senhor, porque o nosso próprio Deus, Ele vai nos dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, meus queridos. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que dará em troca pelo resgate da sua alma? A Bíblia vai dizer que todo aquele que negar a sua vida, receberá um dia a sua vida, vai ter a sua vida, uma vida eterna. E todo aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder um dia. Então essa palavra, ela não pode ser esquecida, essa palavra não pode ser trocada, prazeres momentâneos, mas essa palavra tem que estar viva e atuante, porque o próprio Jesus vai dizer no livro de Mateus, capítulo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então, meus queridos, a nossa vida não está condicionada a só os prazeres, a só as nossas vaidades, mas também de ouvir a palavra de Deus, de pôr em prática a palavra do Senhor, de estarmos entregando a nossa vida para sermos úteis, para ter uma vida santa, ter comunhão com o nosso Criador. Eu quero mais uma vez agradecer a você que está, aleluia, assistindo essa live. Que Deus abençoe o teu lar, que Deus entre e restaure, continue restaurando a sua família, que Deus traga paz ao seu lar, que Deus restaure, que Deus cure, que através da sua vida, meu amado, minha amada, você jovem,
criança, adolescente, você irmão, irmã, pastor, quem sabe muitos irão ver esse vídeo, muitos pastores, amigos nossos, pastores irmãos de outras denominações, que Deus continue abençoando o seu ministério, que Deus continue te usando, querido, que você se mantenha de pé, minha irmã, que nesses momentos de crise, que as famílias se relacionem em paz, evite contendas, desavenças, para que nós possamos fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, eu vou estar lendo aqui um texto na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Perdoe, meus irmãos, capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Eu vou ler alguns versos e você ter a sua Bíblia em casa, possa acompanhar. Diz assim o capítulo 13, Epístola de Paulo, Carta de Paulo aos Romanos, vai dizer assim do capítulo 13, o verso 1 em diante. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste às ordenanças de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os ministrados não são temor para os de boas obras, mas para os de má obras. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Fazer o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, temes, pois razão de balde a espada, porque é ministro de vingador para castigar quem faz o mal. Portanto, é necessário que estejam sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Ninguém devais coisa alguma, senão amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que cumpre a lei, que o cumprimento da lei é amor. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado na carne e na sua concupiscência. Glória a Deus. Eu fiz questão, meus amados, de ler todo esse texto, porque a carta de Paulo aos Romanos é um livro extremamente atual para todas as épocas, inclusive para a nossa. Nessa carta encontramos, meus queridos, instruções no tocante à vida e à doutrina. Em todas as cartas de Paulo, nós vamos ser aqui instruídos. Você vai dizer, quem sabe muitos neste momento que se encontram nos seus lares, vai estar questionando assim desejando uma palavra que venha, quem sabe, lhe trazer uma esperança. A questão as suas necessidades atuais, por motivo das crises que está se alastrando. Mas eu quero te dizer, meu querido, que toda a palavra de Deus ela é inspirada, que nós possamos receber não só aquilo que nós necessitamos,
mas que possamos também estar atentos a ouvir o plano de Deus, a palavra de Deus na sua forma total. Porque Deus, ele não está condicionado a só um propósito. Deus, ele é um ser que ele é eterno, é abrangente, Deus supre, Deus orienta. Então, meus amados, a carta Paulo, ele vai escrever aqui a parte que eu quero frisar nesse texto, dentre todas as orientações de Paulo concernente à necessidade do povo a estar tendo uma vida sempre disciplinada na presença de Deus, uma vida orientada pelo Senhor, para que pudesse desfrutar de tudo. Deus, através do apóstolo Paulo, ele vai nos orientar aqui, meus irmãos, a viver uma vida doutrinada, uma vida de exemplo. Porque a igreja agora, se nós observar, a igreja agora, ela está sendo como um espelho. A igreja agora está sendo vista como um único socorro nesse momento de crise que estamos enfrentando. Então, é necessário que nós venhamos estar com as nossas vidas santificadas e dando bom exemplo. E é isso aqui que Paulo vai escrever ali no meado do ano 55 a 58, quando o apóstolo Paulo estava ali na Grécia. Ele vai escrever ali na cidade de Corinto, ele vai escrever para a igreja de Roma, orientando o povo a estar debaixo da direção de Deus, para que possamos ser agraciados, para que aquela igreja e nós também pudéssemos ter paz diante dos homens, para que os homens pudessem enxergar em nós as boas obras e glorificar a Deus e bendizer ao Senhor. Meus amados, há uma necessidade urgente de ouvir a palavra de Deus. Por que, José? Por que, evangelista? Há essa necessidade de estarmos atentos. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que agora, conhecendo já o tempo, que tempo é esse? Paulo sendo obreiro, ministro, apóstolo, esse homem, ele tinha uma proximidade, uma disciplina, louvável diante de Deus. Paulo, ele tinha o conhecimento de como viver diante de toda a sociedade, diante dos gregos, diante dos troianos, diante dos hebreus, diante dos gentios, e assim sucessivamente. E aquele homem tinha um comportamento em que todos viam naquele homem como um exemplo de orientação e como espelho, como regra de vida para ser observada. E Paulo, ele vai exigir isso da igreja de Roma. Ele vai exigir aos irmãos que pudessem estar disciplinados. E ele sabia que naquela época, meus queridos, Paulo já via o final de todas as coisas. Naquela época, Paulo já ensinava de que a vida, a sociedade, a humanidade estava se deflagrando, estava se deteriorando pelo pecado, pela anarquia, pela rebeldia, pelo descontrole, os prazeres exacerbados. Meus amados, e ali o povo estava se corrompendo. O povo daquela época era um povo que vivia através da anarquia. Se nós olharmos a vida do povo judeu, que se dizia ser religiosos e guardavam a lei, estavam todos contra a palavra de Deus, todos contra o plano do Senhor. Então Paulo direciona essa carta não só aos judeus convertidos, mas também aos gentios convertidos, orientando eles a ter uma vida saudável, uma vida próspera, uma vida de crescimento, uma vida diferente. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui na epístola aos Romanos, capítulo 2, do primeiro vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus vivo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo rogou, Paulo insistiu para que toda aquela obra, toda aquela estrutura que estava sendo implantada não viesse a ser deflagrada por qualquer deslize da igreja. Então, dia que a igreja, meus amados, tivesse um bom comportamento diante das crises, que as crises que nós vivemos hoje também teve na antiguidade, crises, se nós observar, os homens de Deus, como Elias, profetizou sobre a crise moral, que nós vamos estar também falando aqui, e assim sucessivamente.
Então Paulo exigiu da igreja, exigiu que os irmãos pudessem estar vivendo essa disciplina espiritual, para que os homens pudessem olhar para eles e dizer verdadeiramente, a esperança está nesse povo, o socorro está nesse povo, porque esse povo é um povo diferente, esse povo é um povo humilde, esse povo é um povo disciplinado. E o apóstolo Paulo vai dizer assim também, olha, e não vos conformeis com este mundo. Não se conforme, não estejam sendo levados ensinamentos pelas orientações diabólicas e malignas que esta sociedade apresenta. Querido, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, que Deus ele vai dizer assim, ouvi a palavra do Senhor, porque Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Numa misericórdia, no amor, numa compaixão, só apejurar, mentir, adulterar, roubar, crime sobre crime, ódio sobre ódio. Então o profeta direcionado por Deus vai dizer assim, olha, ouve a palavra de Deus, aparta-te. O profeta Isaías no capítulo 24, verso 20 vai dizer assim, porque a terra cambaleia como bêbado. A Bíblia vai dizer através do profeta que a terra está em declínio, que a terra está insegura, que a terra está se deflagrando. A Bíblia vai dizer que o profeta, continuando, vai dizer assim, que a terra está como um barraco que o vento sopra. O momento desaba e não há quem levante. Então, meus amados, o apóstolo está nos orientando para que possamos fazer a diferença, porque essa terra só está de pé, porque eu e você, porque a igreja de Deus ainda está aqui, porque você ainda está se mantendo de pé, porque você ainda está sendo corajoso, porque você ainda está sendo valente. Enquanto essa coragem, essa autoridade estiver em você, essa terra pode até cambalear, mas ela não vai perecer, porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Abacuque no capítulo 3 vai dizer assim, acaso é contra os mares que Deus está irado? Acaso é contra os rios? Acaso é contra os animais? Não, Deus está irado pela situação que a terra vem se colocando diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Miqueias capítulo 2 versículo 10 vai dizer assim, levanta e anda, porque não será aqui o vosso descanso. Por causa de quê? O profeta Miqueias vai continuar dizendo, por causa da iniquidade, por causa do mostrando sobre a face da terra. Meu amado, o pecado é terrível, o pecado destrói. Deus necessita que viemos estar atento. Paulo vai dizer, conhecendo já o tempo, Paulo analisa atual, não só da sua época, porque a carta de Paulo, ela é um livro atualizado para todas as épocas. Querido, imagina aquele homem no século 55 a 58 da era cristã, falou aquilo dizendo, já é hora de despertarmos do sono. Imagina agora se esses homens estivessem aqui nessa terra, o que ele estaria falando? Ah, meus amados, há uma necessidade de despertar. O que é o sono, José? O que é que Paulo quis fazer essa comparação? O sono, meu amado, é o momento de paralisação das motora, do momento que a pessoa está ali inerte, que o corpo está ali em um espaço de momento ali, repousando sem nenhuma e Paulo estava dizendo que a igreja não pode estar inerte, a igreja não pode se entregar aos compromissos mundanos. Querido, ao analisar essa parte de despertamento, nós vamos ver que em todos os momentos, Deus, ele orientou, Deus, ele exigiu que o povo, que a igreja, que os discípulos, que os apóstolos estivessem atentos. Deus, ele sempre fez teste visual. Se você observar, Deus sempre quis que os discípulos, seu povo, estivesse de uma forma desperta na sua
vida, Jesus orientou isso. Se você observar, Jesus disse que os nossos sensores aqui tinham que estar atuante. O próprio Jesus, ele vai nos dar uma diretriz. Vigiai, orai, vigiai, olhai e orai. Os sensores têm que estar atuando para que o mundo, para que as trevas, para que as adversidades não nos venham corromper. Se você olha aqui sobre a necessidade de levantar, de despertar o sono, você vai ver Jesus no capítulo 26 e 36 de Mateus, quando Jesus vai até ali orar para buscar de Deus forças, porque o nosso Deus, sendo Ele poderoso, Ele sempre dependeu de Deus. Porque sendo Ele Deus, Ele não quis se aparecer como Deus. Quantos cristãos, por favor, me perdoem um pouco? Jesus, Ele deu um exemplo de humildade, de sempre se manter atuante, meus amados. Se você observar, Jesus, ele vai dizer assim: o meu pai trabalha até agora e eu também. A minha comida sabe o que é fazer a vontade de Deus. Quando Jesus ele foi ali visitado pela sua mãe e os seus familiares, alguns disseram: mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora te procurando. Ele disse: por que minha mãe e meus irmãos me procuram? Porque importa é que eu faça a vontade de Deus. As minhas mãos e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus ele não estava preocupado com questões de relacionamento momentâneo, não que nosso Deus estava sendo rebelde, não que Jesus estava nos ensinando a ter condutas diferentes com nossos pais, não. Jesus estava nos ensinando a termos um relacionamento sólido, não momentâneo. Aquele momento era um momento momentâneo de simples querer saber. Mas Jesus Cristo estava exigindo que pudéssemos estar sempre atuantes. Jesus vai orar e pede aos discípulos: olha, vamos ali orar. E de repente, meus amados, a Bíblia vai dizer que Jesus ora meia hora, 40 minutos, 1 hora, e de repente Jesus volta, porque o Senhor Jesus, ele não força ninguém a nada. Jesus se retrai, deixa os discípulos à vontade. Ele podia ficar ali no pé: levanta, vamos, ora. Jesus Cristo, ele deixa. Jesus Cristo, ele permite que isso seja voluntário diante de nós. Que o nosso interesse em fazer a diferença seja voluntário. Não precisa ser exigido por obreiro A, obreiro X, obreiro B. Nós temos que ser voluntários em servir a Deus, em obedecer aos nossos líderes e pastores e fazer a diferença. A Bíblia vai dizer que quando Jesus volta, meus amados, os discípulos estavam dormindo. Aí Jesus chama e diz: desperta, acorda, vocês não conseguem velar comigo nem 1 hora. O nosso Senhor Jesus Cristo, meu amado, ele vai dizer uma certa vez para Pedro: Pedro, você tem que se manter, Pedro, sensível, atuante, acordado, porque Satanás pediu para se andar com você, Pedro, e eu orei ao Pai para que não deixasse. Pedro, o inimigo está já à porta como um ladrão, procurando a quem possa tragar, mas eu tenho orado ao Pai para não deixar ele se andar com você. Meus amados, tem feito arruaça, tem dilacerado com a fé de muitos em um canto de depressão, de esquecimento, de incredulidade, de dúvida, de frustração, de descrença. Mas eu quero dizer nesse dia para você: desperta, tu que dormes, e Cristo Jesus te esclarecerá. Levanta dentre os mortos. A Bíblia vai dizer, meus amados, que Jesus desperta os discípulos. Chama os discípulos para orar, para buscar a sua presença. Meus amados, se nós vamos ver também textos aqui, nós vamos ver que houve um momento em que, no momento de declínio moral de Israel, a Bíblia diz que Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, se levantou para tentar minar parte da igreja primitiva, a igreja que começou, não falo a igreja no sentido do Novo Testamento, mas do Antigo, porque existia homens e mulheres dispostos a servir a Deus. E essa mulher, ela queria montar, como o mundo de hoje, querendo montar a sua vida promíscua, a sua vida podre, a sua vida negligente, de independência de Deus, e quis implantar isso na sociedade judaica. Deus levanta Elias com juízo, com ordem, para que o céu se fechasse, para trazer aquele povo na sua vontade. Ah, meus amados, mas aquilo custou caro. Meus queridos, olha, custa caro servir a Deus, mas há uma recompensa.
esperança, porque o nosso irmão Paulo vai dizer que essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que eu e você vamos receber. Há uma recompensa. João, quando estava lá no cárcere, ele vai dizer assim: Senhor, és tu mesmo que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus vai dizer, avisa para João que bem-aventurado aqueles que em mim não se escandalizar, aqueles que lutar, aqueles que se manter de pé, aqueles que guerrear, aqueles que têm a sua mente renovada, aleluia, o seu entendimento renovado pela palavra de Deus, porque a sabedoria desse mundo, disse Paulo, é loucura para os que perecem. A sabedoria desse mundo, meu amado, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é o poder de Deus, porque a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. E nós vimos aqui falando através do profeta Oséias. Então, meus queridos, nós temos que estar lúcidos diante de Deus, servindo a Deus com excelência. Este é o momento em que a igreja tem que brilhar, esse é o momento em que a igreja tem que se mostrar vencedora. Esse é o momento que a igreja tem que carregar a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. Eu sei viver no muito e sei também viver no pouco. Sei estar triste, sei estar alegre. Porque nem a morte, nem a espada, nem os anjos, nem o corona, o Covid-19, nem a AIDS, nem a ebola, nem a peste negra, nem a potestade, nem o governo, nem nenhum mal pode nos arrebatar da presença de Deus. Porque servimos ao soberano. Esse é fazer a diferença, de nós fazermos a diferença. Esse é o momento de nós crescermos espiritualmente, meu amado. Então Paulo ele vai orientar a igreja de Roma, querido, também falando que Jonas estava ali, Elias estava ali por algum momento e Elias se sentiu oprimido diante daquela luta, e a Bíblia vai dizer que Elias ele vai ali pedir a Deus a morte. Senhor, tira a minha vida, porque eu estou cansado, a vida está fadigante. Senhor, tira a minha vida, porque eu não consigo mais lutar. Deus vai dizer, não, rapaz, ainda há um longo caminho para você, a obra que eu comecei eu vou continuar. Glória a Deus, aleluia. A obra que Deus começou não será o Covid-19 que vai interromper, não. A obra que Deus começou é maior do que tudo. A obra que Deus começou na minha e da sua vida, meu amado, foi construída lá na eternidade, lá nos céus. Essa obra nunca será interrompida por nada. E a Bíblia vai dizer que Elias, esse momento, cochilou. A Bíblia vai dizer que um momento Elias adormeceu. E o anjo levanta e diz, Elias, desperta. Acorda, meu irmão. Acorda, acorda, acorda. Porque você tem uma obra a realizar. Você não pode adormecer. A Bíblia vai dizer também que Jonas estava ali no porão. Os irmãos sabem que de repente alguém desce lá no porão do navio e diz, o que é que você tem, dormente? Clama ao teu Deus para que o mar se acalme. Invoca o Senhor. De onde tu és? Qual é a tua ocupação? De que povo és tu? Qual é a tua terra? Tem muitos que já não sabem mais quem é, meus amados. Tem muitos que já perdeu a noção das coisas. Neste momento ele já não tem mais noção se é crente, se não é, se pertence a alguma denominação, se o pastor dele é fiel, se o pastor dele é isso, é aquilo. As pessoas já estão entrando em conflito, se degladiando através dos meios de comunicação. A igreja, em vez de se unir para um propósito de fé, de mudança, de transformação, estão vivendo em conflitos, em ideias, levando o povo a descredibilizar a palavra de Deus. Você tem que acordar e fazer a diferença. Você tem que mudar a nossa vida e viver em santidade diante de Deus. Aleluia. Diante do Senhor. Paulo vai dizer assim, conhecendo já o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Você sabe por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, querido. Esse momento de treva vai passar. Eu quero te dizer, vai passar no sentido do que a luz, a salvação. Jesus, ele virá para fazer, para restaurar, para mudar o curso deste mundo. Ele vai dizer, olha, não durmamos como aqueles que dormem à noite, no sentido espiritual. Aqueles que estão dormindo em meio a essas trevas, essa situação caótica. Paulo vai dizer, mas que nós sejamos da luz e não das trevas.
que nós sejamos da luz e não das trevas, que nós possamos viver uma vida de santidade, que nós possamos acordar diante de Deus, que nós possamos fazer a diferença diante do Senhor. O dia é passado, a nossa chegada. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Querido, agora nesse momento chamado hoje, meus amados, meus queridos, a oposição, não no sentido governamental, né? Porque hoje se fala da direita, da esquerda, oposição e assim sucessivamente. Nós estamos falando sobre a potestade. A potestade está investindo alto sobre muitas vidas. Muitas vidas estão sendo afetadas. Muitas pessoas estão entendendo que o relacionamento já não vale mais a pena. O que a mídia fala agora aí é contenda, desavença, possivelmente é o que o profeta Oséias falou. Mas para você, louvado seja Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Bendito seja o nome do Senhor. O profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Você sabe o que ele vai dizer diante dessa situação? O profeta Malaquias, ele vai dizer: olha, mas para vós, mas para nós que temeis o nome do Senhor, vai nascer o sol da justiça. Aleluia! Vai surgir a misericórdia de Deus. Para nós que tememos o nome do Senhor, para nós que estamos fazendo a diferença, tem uma recompensa. Vai nascer o sol da justiça, vai nascer a misericórdia de Deus. Ele vai dizer assim: olha, porque haverá cura na sua casa, haverá cura na sua família. O profeta está dizendo: nascerá o sol da justiça, porque a cura haverá no meio de ti, e vocês soltarão como bezerros alegres. Meus queridos, nós estamos sendo guardados por Deus, nós somos propriedade do Senhor. Então, diante dessa palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero te dizer: meu amado, não durma como os demais, não esteja cochilando como as virgens loucas que não tinham reação da questão da lógica, estavam vivendo totalmente contrárias, estavam inertes, estavam como se fossem pessoas agindo de uma forma descontrolada, irreverente, descompromissada. Mas sejam vós prudentes, ainda que nós, como pós cinza, às vezes fragilizamos, pecamos por pensamento, por obra e por palavra, mas despertemos, estejamos na presença de Deus. Jesus. Você é jovem, você irmão, moço, moça, você obreiro, obreira, você meu amigo querido, evangelistas, pastores, você meus amigos, vizinhos, colegas, parentes, vocês que vão ver através do YouTube, do Face, do Instagram, que vocês possam valorizar o tempo chamado hoje, porque a qualquer momento, meus amados, nós iremos ouvir, aleluia, o tocar da trombeta de Deus. Aleluia. A situação está preparada, a situação, o cenário já está montado. Que Deus possa em Cristo te abençoar e lhe conceder vitória e paz em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar, Fábio? Vamos adorar o nome do Senhor. Querido, continua conosco, nós vamos adorar um hino e já nós vamos orar e vamos finalizar essa live para a glória de Deus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. 17? Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és
Glória a Deus, que Deus abençoe a igreja de Deus, aos nossos amigos, irmãos que estiveram juntamente conosco aí nessa live. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue falando mais. Lembrando que sempre a igreja Ebenezer vai estar colocando aí através do WhatsApp, através do Instagram, do YouTube, sempre um devocional para te abençoar, obreiros, evangelistas, homens e mulheres de Deus, com a palavra de bênção para a sua vida. Então você, meu querido, visualize, compartilhe esses devocionais, que é muito importante. Às vezes a sociedade está apresentando tanta palavra negativa, pessimista e tal, contradizendo o plano de Deus, mas sempre vai ter alguém te orientando. Às terças, quintas e domingos também está tendo os cultos, obreiros, ministros de louvor, pregando a palavra de Deus.
através da Igreja Ebenezer, o apóstolo, sim, e todos que estão ministrando a palavra de Deus. Então esteja sempre visualizando. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida. Que Deus guarde a sua família, que Deus lhe proteja, que a sua casa seja cheia de paz, que você faça diferença, que da sua casa possa manar vida sobre todos, sobre os seus amigos, sobre esta nação. Vamos orar, pedir a Deus. Fala pra galera entrar no WhatsApp, ver as informações também do dízimo, das ofertas e colocar na conta. Sim, meus amados, o nosso amigo aqui está também aqui nos orientando, aqui nos lembrando que sempre através do WhatsApp da Igreja Ebenezer, nós vamos estar sempre colocando ali as informações sobre os cultos, sobre os dízimos e ofertas, as doações voltadas para estar mantendo a obra de Deus, a área social suprida para os nossos irmãos. Então sempre estejam ali visualizando. O nosso irmão Ed sempre está aos domingos, a partir das 15 horas, ali recolhendo as ofertas, doações, para manter, para a obra de Deus estar sendo sempre suprida, para mim, para você, que somos dependentes, somos carentes, para a família de Deus, não só para a família de Deus, mas também alguma pessoa que chega ali carente, necessitando, nós temos que ter recurso, porque nós somos o auxílio dessa terra. Amém, meus amados? Então que Deus continue te abençoando, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te dê dias de bênção para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso, pela vida do Fábio e sua família, da Bruna, dos irmãos, de todos, meu Deus, que sempre têm trabalhado, meu Deus, para estar apresentando essa live. Os nossos irmãos que têm se dedicado, Senhor, muitos pelos bastidores, orando, muitos pelos montes, orando, muitos evangelizando, muitos contribuindo, dizimando, intercedendo, compartilhando, muitos torcendo pela vitória da igreja. Senhor, que o Senhor possa recompensar essa equipe de obreiros, não só do Ministério Ebenezer, mas de todos os ministérios que têm se empenhado por essa obra. Senhor, o governo, o presidente, a todos os médicos, as pessoas que estão envolvidas, Senhor, os voluntários que têm levado doações para aquelas pessoas que estão necessitadas, os empresários, microempresários, trabalhadores e assim sucessivamente, Senhor, precisam da Tua misericórdia. Senhor, atua com o Teu favor. Meu Deus, visita esta nação, as nações também, Senhor, os nossos irmãos dos outros continentes, que eles sejam socorridos e que a misericórdia do Senhor possa estar sobre a vida de todos. Senhor, entregando este culto como um cheiro suave, ó Deus, em Tuas mãos, que não seja para a glória do homem, mas para a Tua glória, que haja, Senhor, novidades da terra, Senhor, que essa semente que foi plantada possa germinar e trazer vida, e o Teu povo ser próspero espiritualmente, abundantemente, supre em tudo a casa do órfão, da viúva, do Teu povo, não só hoje, mas para todos sempre. Que a graça, que a paz, que o amor de Deus, que a consolação e a comunhão do doce e santo Espírito esteja sobre todos nós, sobre a igreja de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Para a glória de Deus. Está terminado. Fica com Deus. Um abraço a todos. Glória a Deus. Um beijão a todos. Fica com Deus.